Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus, é um enorme, grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus, neste penúltimo final de semana do segundo mês do ano de 2024, mês de fevereiro, partilhar com vocês, meu amigo, minha amiga, uma nova série de mensagens que o Espírito do Senhor me iluminou, uma série de mensagens perigosa. É bem verdade que o Espírito Santo, quando ele soprou o meu coração e me disse: olha, filho, eu quero que você pregue essa mensagem, porque eu quero que você faça essa série de mensagens, porque as pessoas não estão a ouvir, as pessoas não querem ouvir, as pessoas não querem prestar atenção à pregação do Evangelho. Por isso que eu quero que você fale. Eu digo sempre, meu amigo, minha amiga, que até hoje, todas as mensagens que o Espírito do Senhor tem me dado têm sido fruto do tempo de devoção do missionário. Não tem sido mensagens que eu tenho adivinhado. O missionário ele tem pregado por revelação. A palavra revelação significa iluminação divina. Quando o homem e a mulher eles têm fome e sede de Deus, de ouvir a palavra de Deus, de devocionar, o Espírito Santo ele fala. É bem verdade que a voz do Espírito Santo, meu amigo, minha amiga, ele é muito baixa, e para nós ouvir é de suma importância que o homem e a mulher que está interessado em buscar a Deus de coração, ele tem que se desligar os seus pensamentos desse mundo, das distrações, do cotidiano, das coisas que se passam dessa vida, que é para assim ele então se concentrar em Deus. Quando o homem e a mulher eles estão obcecados em Deus, em conhecer a Deus, em se envolver com Deus, Deus ele fala, porque é isso que Deus ele disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Penso que de todas as mensagens que o missionário já partilhou, já pregou até aqui, nada irá de se comparar, meu amigo, minha amiga, com essa série. Eu penso que desde que Deus ele falou no meu coração e o Espírito abriu as portas para mim exercer o ministério de missionário nas redes sociais, eu penso que essa é a primeira vez que Deus me dá uma mensagem, uma série de mensagens tão poderosas. Talvez eu falo que nada irá de se comparar com essa série de mensagens, porque é revelação de Deus. Mas quando o homem e a mulher ele coloca Deus como prioridade, o centro das atenções, então Deus ele fala, amém? Eu vou fazer oração, conforme eu disse, é uma série de mensagens perigosas. Depois de eu fazer a oração, vamos então ver o que o Espírito tem para falar para nós neste dia de hoje. Feche os olhos, vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, eterno Deus, por mais um dia de vida, pela tua graça, Senhor, sobre a minha vida, pela tua misericórdia e pelo privilégio, Santo Deus, de ser um vaso, de ser um instrumento usado nas tuas mãos. A tua palavra ela declara dizendo que os olhos do Senhor passam por sobre toda a terra, contemplando maus e bons. E a tua palavra ela declara dizendo que os olhos do Senhor passam sobre toda a terra à procura daqueles cuja o seu coração é completamente voltado para o Senhor. Haja visto que o Senhor é o Deus que não aceita nem reconhece a aparência do homem, porque o Senhor não é o Deus que vê como o homem vê. O homem olha a aparência, mas o Senhor vê o coração, a sede da personalidade do ser humano que é a alma. Por isso, Espírito Santo de Deus, venha me usar neste dia para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, Santo Deus. O Senhor é o Deus grande e terrível que guarda o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus santos mandamentos. O salmista ele declarou dizendo o seguinte, que antes que os montes nascessem, que os céus e a terra fossem criados, de eternidade a eternidade, só tu és Deus. Toma a direção deste minuto que o Senhor estará ministrando por intermédio de mim. Senhor Jesus, o Senhor declarou dizendo o seguinte, que vós não tendes necessidade de falar, mas a unção que está sobre vós vos ensinará e falará
ao vosso respeito. Espírito Santo de Deus, que eu possa reduzir a nada, que a minha matéria humana possa reduzir a pó e que o Senhor possa ministrar por intermédio de mim. Toma a direção deste minuto que o Senhor estará falando. É o que eu lhe peço e lhe agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga com missionário Inocêncio, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para esta nova série de mensagens que o Senhor tem para nós, que é uma série de mensagem perigosa, está em 4 textos da Bíblia Sagrada, sabendo que os 4 que o Espírito vai nos levar para nós hoje, estão os 4 na Antiga Aliança. O primeiro está no 4º livro do Pentateuco, que é o livro de Números. Números, capítulo de número 16, glória a Deus. Versículo de número 30, diz o texto sagrado. Moisés falando. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os engolir com tudo o que é deles, e eles descerem vivos ao Sheol, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. O segundo texto que nós vamos ouvir se encontra no livro poético, livro de Salmos. Deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Salmos, capítulo de número 139, glória a Deus. Versículo de número 8, diz o texto sagrado, o salmista. Se eu subir aos céus, lá tu estás. Se faço a minha cama no Sheol, lá também tu estás. E o penúltimo texto, glória a Deus, que o Espírito tem para nós, está no livro de Provérbios. Deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Livro de Provérbios, capítulo de número 27, glória a Deus. Versículo de número 20, diz o texto sagrado. Mas a morte e o Sheol nunca se fartam, como os olhos do homem nunca se satisfazem. E o último texto, o 4º texto e último dessa série de mensagens que nós vamos ler, está no livro do profeta messiânico, livro do profeta Isaías, glória a Deus. Deixa eu abrir aqui o livro do profeta messiânico. Isaías, capítulo de número 14, glória a Deus. Versículo de número 15, Deus falando para Lúcifer, aplicando a sentença. Contudo, serás levado para o Sheol, no lugar mais fundo do abismo. Glória a Deus, e que o Espírito Santo fale por mim. Para essa nova série de mensagens que o Senhor Jesus iluminou ao meu espírito, essa nova série de mensagens tem como tema os tormentos dos abismos tenebrosos e as suas dimensões. Sabendo que essa primeira parte vamos se focalizar sobre as dimensões dos abismos tenebrosos, e a primeira dimensão que o Espírito tem para nós, para nos ensinar hoje, é o Sheol. Para começar, nós vamos procurar entender o que significa essa palavra abismo. Eu fui pesquisar. A palavra abismo significa fundo sem poço, ou seja, cova, buraco sem fundo, sem chão. Missionário, o que significa a palavra Sheol? A palavra Sheol, segundo o que eu fui pesquisar, significa sepultura, lugar dos mortos ou lugar de silêncio. Essa palavra ela é referenciada em 65 textos do Antigo Testamento. Dentre esses 65 textos, nós temos os 4 textos que nós acabamos de ouvir, que o missionário vai citar para vocês. O primeiro é que nós acabamos de ler, está no livro de Números, capítulo 16, versículo 30, sobre a rebelião de Corá, Datã e Abirão, os 250 homens que Deus ele havia levantado para auxiliarem Moisés. Eles se rebelaram contra a autoridade de Deus na vida de Moisés, e Deus, através de Moisés, aplica a sentença dizendo o seguinte: olha, Moisés falando, se o Senhor fizer algo totalmente novo, e a terra abrir a sua boca e estragar, e juntamente com ele esses homens descerem vivos ao Sheol, então vocês saberão
que esses homens desprezaram o Senhor. O segundo texto nós encontramos no livro de Salmos, capítulo número 139, versículo de número 8. O salmista fazendo uma oração a Deus, ele declara para Deus dizendo o seguinte: olha, se eu subir aos céus, eis que ali tu estás. Se eu fizer a minha cama no Sheol, lá também tu me encontrarás. E o terceiro texto encontramos no livro de Provérbios, no capítulo 27, versículo 20, que o sábio Salomão, tomado pelo Espírito dele, declara dizendo o seguinte: que a morte e o Sheol nunca se satisfazem, como são insaciáveis os olhos do homem. O quarto texto que nós acabamos de ler está no livro do profeta messiânico, no livro do profeta Isaías, capítulo número 14, versículo 15. Quando Lúcifer, Satanás, tentou usurpar a glória de Deus, tentou se rebelar contra Deus, Deus ele dando a sentença para Lúcifer. Deus ele fala para Lúcifer dizendo o seguinte: olha, contudo serás levado ao Sheol, no lugar mais profundo do abismo. Sendo assim, missionário, aonde é que está situado esse lugar, o Sheol? Segundo aquilo que o missionário foi pesquisar, o Sheol ele está situado nas zonas inferiores da terra, no centro da terra, no lugar mais fundo do abismo. Mas só que nós precisamos entender uma coisa: em várias bíblias de estudos, se nós pregar várias traduções, a NVI, Nova Versão Internacional, NVT, Nova Versão Transformadora, RA, Revista Atualizada, Almeida, Revista Corrigida, Nova Linguagem de hoje, a Contemporânea, cada uma essas bíblias, ela vai dar uma definição sobre o Sheol. Por exemplo, na Revista Atualizada fala Mundo dos Mortos. Na nova Versão Transformadora fala Região dos Mortos. E na tradução Ave Maria fala, por exemplo, de além. Mas se nós pegar essas versões, vamos ver que há uma contradição na definição do Sheol. Por quê? Porque segundo aquilo que está revelado no Google, diz que é lugar de silêncio. Nas tradições judaicas fala, por exemplo, de região dos mortos, lugar dos mortos, ou lugar aonde os mortos são sepultados. Mas se nós pegar, por exemplo, o livro de Isaías, por exemplo, no versículo 14, que Deus ele fala para Lúcifer: será lançado no Sheol, no lugar mais fundo do abismo. Então nós chegamos à conclusão, meu amigo, minha amiga, que o Sheol é uma dimensão de tormento. É uma dimensão de tormento, de tortura. Não é uma dimensão de silêncio, conforme é referenciado em várias traduções. Nós precisamos entender, meu amigo, minha amiga, que o Sheol é uma dimensão de trevas que representa a ira de Deus contra todos aqueles que tentam usurpar, que tentam se rebelar contra a soberania de Deus. Nós temos nesse versículo 14 de Isaías que Deus, quando Lúcifer tentou usurpar a glória de Deus, Deus disse que Lúcifer será levado no Sheol, no lugar mais fundo do abismo. Então chegamos à conclusão assim, meu amigo, minha amiga, que o Sheol é mais do que aquilo que os homens pensam, que é mais do que aquilo que é definido como um lugar de silêncio. É mais do que isso. É um lugar de tormento, é um lugar de tortura que Deus criou. E eu posso chegar a uma conclusão dizendo que é um lugar perigoso, que representa a ira de Deus contra todos aqueles que tentam se rebelar contra Deus, contra as autoridades instituídas por Deus. Você vê que no livro de Números, no capítulo 16, versículo 30, você vê que quando Moisés, quando Corá, Datã, Abirão, 250 homens, eles tentaram se levantar contra a autoridade de Moisés, o Espírito de Deus levou Moisés a aplicar essa sentença. Moisés disse: olha, se o Senhor fizer algo totalmente novo e a terra se abrir e esses homens descerem vivos ao Sheol, juntamente com tudo que é deles, com as suas famílias, então vocês verão que esses homens desprezaram
ao Senhor. Então nós conseguimos entender através de Moisés que o Sheol, meu amigo, minha amiga, é um lugar, é uma dimensão de tormento terrível que os homens jamais imaginaram que deveriam, ou seja, é um lugar terrível para todos aqueles que tentam se rebelar contra a soberania de Deus. É um abismo tenebroso de tormentos que Deus ele criou para todos aqueles que tentam se rebelar contra a soberania, contra a santidade, contra a autoridade de Deus. O Sheol, meu amigo, minha amiga, que é essa primeira dimensão de tormento que o Espírito Santo vai nos levar nessa primeira parte dessa mensagem, é um lugar visível da ira de Deus contra todos aqueles que tentam se rebelar contra ele. Você vê que o salmista, ele declarou dizendo o seguinte, que se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama no Sheol, eis que lá tu me acharás também. Você vê que e Salomão também falava a mesma coisa. Ele declara dizendo o seguinte, que a morte e o Sheol são insaciáveis, como são insaciáveis os olhos do homem. Esse é um tipo de assunto, meu amigo, minha amiga, sobre os abismos tenebrosos que não se toca muito, que as pessoas sentem medo de falar, porque tem a ver com a outra face de Deus, que é a ira de Deus. O apóstolo Paulo, tomado pelo Espírito Santo, na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 29, ele declara dizendo o seguinte, que Deus é fogo consumidor. Deus ele tem vários atributos que as pessoas conhecem, que é o amor. Deus ele é amoroso. Deus ele é longânimo. Deus ele é onipotente, está presente em todos os lugares. Deus é onipotente, possui todo o poder. Deus é onipresente, ele está presente em todos os sítios, em todos os lugares. Você vê que o salmista ele declarou dizendo o seguinte, que se eu subir aos céus, eis que tu lá estás. Se eu fizer a minha cama no Sheol, eis que tu lá me encontras também. Falando da onipotência de Deus, ou seja, Deus ele está, meu amigo, minha amiga, em todos os lugares. O apóstolo Paulo, tomado pelo Espírito Santo, na Epístola aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16, falando de Deus, dizendo o seguinte, que porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, governos, poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Quem criou o Sheol, meu amigo, minha amiga, foi Deus que criou. E a criação do Sheol, como das outras dimensões que você irá de ouvir o Espírito Santo a falar através do missão daqui a algumas semanas, são lugares que Deus criou para todas aquelas pessoas que tentam se rebelar contra Deus, que tentam usurpar a soberania de Deus, que blasfemam de Deus, que não querem se voltar para Deus. Baixou só Corá, Datá e Abirão, 250 homens, tentarem criar rebelião, tentar se levantar contra Moisés, meu amigo, minha amiga. Diretamente eles foram enviados no Sheol, foram enviados num poço sem fundo, num lugar terrível, de escala, de dimensão, de tortura, de tormento, que foi destinado para esses homens porque eles se rebelaram contra alguém que havia sido constituído por Deus, no caso Moisés, que é para representar a soberania de Deus. Então podemos chegar à conclusão, meu amigo, minha amiga, que o Sheol não é simplesmente um lugar de silêncio, não é simplesmente um lugar conforme é representado dentro da Bíblia dos estudos como região dos mortos ou mundo dos mortos. É um lugar de tormento, de tortura que Deus ele fez, que Deus ele criou para todos aqueles que tentam se rebelar contra Deus. A primeira menção de Sheol foi exatamente quando Lúcifer tentou se rebelar contra Deus
no livro do profeta Isaías, no capítulo 14, em Pensamentos, Deus ele aplica, Deus ele menciona o Sheol, falando que ele será elevado ao Sheol, no lugar mais fundo do abismo. Por que Deus ele falou que Lúcifer será levado no lugar mais fundo do abismo? Nos dando assim a entender que o Sheol é um lugar de tormento em uma dimensão maior, que o Lúcifer, que as pessoas que se rebelam contra Deus não têm a noção do que é esse lugar. É um lugar de tormento, é uma dimensão de abismo tenebroso que Deus ele criou para todos aqueles que tentam se levantar contra ele. O Sheol é uma representação visível da ira de Deus contra todos aqueles que tentam se rebelar contra Deus. Começando, por exemplo, de Lúcifer, que foi a primeira pessoa, que foi o primeiro ser, que Deus aplicou a sentença dizendo que ele será levado para lá, para esse lugar de abismo, de profundeza que é o Sheol. Depois para Corá, Datã e Abirão, os 250 homens que tentaram se levantar contra a autoridade de Deus na vida de Moisés, também foram para este lugar terrível. Esse lugar foi criado, meu amigo, minha amiga, para todas aquelas pessoas que não querem aceitar a soberania de Deus, blasfemam de Deus, se rebelam contra Deus e se rebelam contra as autoridades instituídas por Deus. O destino deles é o Sheol. Tá entendendo, meu amigo, minha amiga? O Sheol Deus criou para todas aquelas pessoas que se rebelam contra Deus, para todas aquelas pessoas que são incrédulas, que são rebeldes, que não querem saber de Deus. Deus ele criou o Sheol, não simplesmente para Lúcifer, mas também para as pessoas que se rebelam contra Deus. Quando o Espírito Santo ele me deu essa mensagem, o Espírito ele me levou a entender que existem dimensões de abismos tenebrosos que o Senhor Deus criou para cada grupo, para cada escala de pessoas que estão a morrer sem Deus. Por exemplo, no caso de Lúcifer, por exemplo, nós vimos Deus falando através de Isaías que Lúcifer ele será levado ao chão, no lugar mais fundo do abismo, como Deus tomou também Moisés, quando a ira de Deus se acendeu contra Corá, Datã e Abirão, que Moisés havia dito que se o Senhor fizer algo totalmente novo e a terra se abrir, e esses homens descerem vivos ao Sheol. Então podemos entender que não é um lugar de silêncio, simplesmente conforme é definido em várias traduções judaicas, como em várias versões, porque a pessoa tem que buscar os originais. E conforme eu falei, como o missionário prega por revelação, a base de iluminação daquilo que o Espírito vai falando ao meu coração, o missionário vai partilhando com vocês. Então o Espírito Santo ele quer, para essa primeira parte, que você entenda que esse lugar chamado Sheol é uma escala, uma dimensão de abismo tenebroso que Deus criou, que é para todos aqueles que tentam se rebelar contra a soberania de Deus, no caso de Satanás, no caso de Corá, Datã e Abirão. É uma dimensão de uma escala de sofrimento maior que Deus criou, que é uma representação da ira de Deus, porque outro atributo de Deus, da personalidade de Deus, que não se fala, que as pessoas não têm coragem de estudar, que não têm coragem de pesquisar, porque os atributos de Deus ele é onipotente, está presente em todos os lugares, Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas. Você vê que Lúcifer ele não agiu, ele simplesmente pensou em usurpar a soberania de Deus. Diretamente Deus ele aplicou a sentença, dizendo que ele seria levado. Quando ele falou, eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, serei maior do que o Altíssimo. Diretamente Deus ele disse que será elevado ao chão, no lugar mais fundo do abismo, porque Deus é onisciente. Deus ele sabe tudo o que se passa na minha mente, no teu coração. Deus sabe tudo o que você está a pensar no momento que o Espírito Santo está a falar com você, através dessa pregação que está sendo ministrada através do missionário. Deus sabe de tudo, ninguém pega Deus disso. Para Deus ele conhece o passado, Deus ele conhece o presente e Deus ele conhece o futuro. Deus sabe de tudo que está a acontecer. Deus ele é onisciente. Por isso que quando Lúcifer tentou se levantar
Deus diretamente falou para ele falou para ele através da boca, falou para ele dizendo que serás levado ao Sheol, no lugar mais fundo do abismo. O outro atributo de Deus, meu amigo, minha amiga, Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Você vê que o salmista falou que se eu subir aos céus, eis que tu ali estás. Se eu fizer a minha calma ao Sheol, eis que tu estás. Deus ele está presente em todo sítio, em todo lugar, porque Ele é eterno, Ele conhece de tudo. E outro atributo de Deus é esse, tem a onipotência, Ele tem todo o poder. A onipresença, Deus está presente em todos os sítios, em todos os lugares. A onisciência, Deus, Ele sabe todas as coisas. A santidade, que tem a ver com a personalidade de Deus. Deus, Ele é santo, por isso que todos aqueles que querem se voltar para Deus têm que trilhar pelo caminho da santidade, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. E Deus é fogo consumidor. Esse atributo aqui de Deus, que é mencionado em Hebreus capítulo 12, versículo 19, que Deus é fogo consumidor, não é falado. Deus, Ele é fogo consumidor, meu amigo, minha amiga. Você vê que Deus, Ele é fogo consumidor e é um Deus que se ira todos os dias. O que leva a Deus a se irar todos os dias é a rebelião das pessoas que não querem se voltar para Ele, é a blasfêmia que sai da boca dos homens, é a maldade que se manifesta nos céus, porque o apóstolo Paulo, tomado pelo Espírito Santo aos Romanos, declara dizendo que dos céus se manifesta a glória do Senhor contra toda impiedade e maldade que os homens praticam. É por isso que Deus, Ele é fogo consumidor e é um Deus que se ira todos os dias. Por isso que, como a representação da sua ira, Ele cria o Sheol. E vamos conhecer um pouco sobre as dimensões do Sheol. Nós vimos que fala que é um lugar que é um poço sem fundo, ou seja, é um poço sem fundo, é um lugar que a pessoa é um lugar de profundeza e de tormento. E a outra característica do Sheol é um abismo tenebroso, ou seja, a palavra treva significa escuridão. É um poço sem fundo e é um lugar de escuridão que Deus, Ele criou para todos aqueles que se rebelam contra Ele. Espero que essa primeira parte sobre essa nova série de mensagens sobre os tormentos dos abismos tenebrosos e as suas dimensões, o Espírito do Senhor nos levou hoje a aprender sobre o Sheol. Deus, Ele me deu essa mensagem, essa nova série de mensagens, porque o Espírito Santo disse: olha, faz essa série porque as pessoas, elas não estão a ouvir. As pessoas estão a ser persistentes em viver no pecado. Então, que é para elas não morrerem na ignorância, você faz essa nova série de mensagens. E se você hoje ouvir, meu amigo, minha amiga, a voz de Deus, não endureça o teu coração. Tome a decisão de se voltar para Cristo, porque a vontade de Deus, meu amigo, minha amiga, é que o homem se arrependa, é que o homem aceita Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida e se volta e obedeça a Deus e reconheça Ele como único Senhor e Salvador. Amém? Vou fazer a oração. Espero que essa primeira parte sobre essa nova série de mensagens sobre os tormentos dos abismos tenebrosos nos ajuda a refletir. Hoje o Espírito do Senhor nos levou a estudar a primeira dimensão de abismo que o Senhor criou, que é o Sheol, que é um lugar de escuridão, que é um poço sem fundo que Deus criou para todos aqueles que se rebelam contra a soberania de Deus, que se rebelam contra a santidade de Deus. Amém? Vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Santo Deus, por essa primeira parte dessa nova série de mensagens que o Senhor iluminou meu espírito sobre os tormentos, os abismos tenebrosos. Nos ajuda, Senhor Deus, a refletir sobre a ira do Senhor que se manifesta contra todos aqueles que se rebelam contra eles, do que lhes espera após a morte. Que o temor
do Senhor possa brotar na nossa mente, no nosso coração. E essa pessoa que gosta de levar uma vida de brincadeira, uma vida de risada, uma vida de gargalhada, uma vida de distração, que essa mensagem possa lhe perturbar e que ela possa entender, se ela persistir no erro, se ela persistir na brincadeira, o que irá de lhe esperar após a morte. Só tenho que louvar e lhe agradecer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga com o missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Espero que essa primeira parte, meu amigo, minha amiga, sobre essa nova série de mensagens sobre os tormentos dos abismos tenebrosos, dos abismos tenebrosos e as suas dimensões, onde nós vimos o Sheol, nos ajuda a entender, porque as pessoas estão a brincar com a vida, as pessoas estão a brincar, estão a persistir em ver no pecado, e elas não sabem o que lhes aguarda depois da morte. O ser humano, se você não sabe, é um ser espiritual que habita em um corpo de carne. Você não é essa casca bela que você tanto se exibe, homem e mulher, nas redes sociais. Você é o que está dentro de você. Você é o que se passa no teu processo mental, sentimental, emocional. Você é a alma. É por isso que Cristo declarou dizendo o seguinte, que no Evangelho de Mateus capítulo 10, versículo 28, que nós não temos que temer aqueles que matam o corpo, mas sim aquele que tem o poder de lançar tanto o corpo como a alma do ser humano nestes lugares. Espero, meu amigo, neste lugar de abismos tenebrosos. A misericórdia do Senhor é grande. Se o Espírito Santo lhe deu a graça de você visualizar esse vídeo, é porque Deus te ama e Deus não quer que você seja candidata a ir para o Sheol, para esse poço de abismo sem fundo que Deus reservou para aqueles que se rebelam contra Ele. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Desejo a todos vocês um bom final de semana. Espero estar com vocês na segunda parte dessa nova série de mensagens sobre os tormentos, os abismos tenebrosos e as suas dimensões. Um forte abraço a todos. Até a próxima. Tchau.